Olá, no programa de hoje recebo o economista, apresentador, empresário, cantor, grande artista, grande brasileiro, Rony Von. Ele abre o seu livro de histórias e memórias de 50 anos de carreira no mundo da música e da televisão. Começa agora nos estúdios do Band News, Face a Face. Rony, alegria ter você aqui. Obrigado, João. Muito eu vou dizer feliz uma de ter coisa, você aqui. eu estou naquela lente ali, não acredita muito não, porque amiga é suspeito. Não, aqui é uma Você tá amizade bom, meu irmão? e muita admiração. Obrigado, Quantos anos de carreira? De fio a pavio? Carreira artística. Artística, vou para 50. Estou com 49 anos de estrada. Estamos chegando na celebração de meio século de vida artística. Ah, que coisa pavorosa. Começou com 5 anos de idade, 55. Eu comecei com 21 anos de idade, eu tenho 71. É um enganador, ele mente descaradamente, Rony Von. Uma cara de menino, aproxima aqui, vocês vão ver. O pior é que eu tenho, né? Mente descaradamente. Fala para todo mundo que tem 71. 71 E anos. você sabe que meus aniversários são sempre feitos na sua casa. E o pior que é verdade, é com essa cara de menino, né? Sem meia sola ainda. Não, pois é, Não que eu não vá fazer, É mas- aquela sola original. É a sola original. Isso, João. Ô, Rony, você já me contou muito da sua história, que você tinha um destino configurado para tudo menos o mundo das artes. Seu pai, sua mãe criaram você, você vem de uma família de classe média alta, estudou nos melhores colégios do Rio de Janeiro, onde você nasceu, onde você foi criado. Você tinha tudo para ser um economista, uma pessoa bem-sucedida numa profissão, advogado, médico, etc., e resolveu ir para a música. Houve uma decepção do seu pai, da sua mãe, uma família tão tradicional, Houve. quando você tomou a decisão, não vou ser economista, não vou ser advogado, vou ser cantor. Eu estudei economia porque eu tinha duas opções dadas pela minha família. Você vai estudar economia ou sim. Porque nós tínhamos um negócio, estavam preparando o sucessor do negócio da família, foi um negócio que começou com meu bisavô. Que negócio era, Rony? Banco. Banco Comercial do Rio de Janeiro, Banco de Operações Mercantis, e tinha um outro banco, que era o Banco Interamericano Mercantil, uma agência, num prédio em Buenos Aires. Bom, mas todo banco Enfim. começa assim, com uma agência. Mas, sim, começou com meu bisa, com uma agência, ele era advogado. Meu avô, pai do meu pai, era médico. E era presidente do conselho, ele assinava papel, né? Meu padrinho, meu tio, era o presidente do banco e gostava muito de mim e queria que eu fosse sucessor. Eu era estudioso, tirava 10, aquelas coisas, né? Então escolheram o Rony, coitado do Mas Rony. não era paixão, não era só paixão. Não, eu detesto banco. Eu não gosto disso. Eu gosto de comunicação, eu gosto disso aqui, isso aqui é a minha vida. E eu ouvi coisas pavorosas. A minha tia, a matriarca da família, Maria Mórcia, Paula cheia de dedos, ela chegou e disse: onde foi que nós erramos? Esse menino vai jogar o nome da nossa família na lama. Na lama. Esse ambiente promíscuo. Eu vi tudo que você puder imaginar. O que me deixou muito triste foi, parece que nós criamos uma cobra para nos picar. E houve uma tentativa da família de objetar, ou seja, limitar que você fosse, sem ou dúvida. literalmente proibir que você fosse para a Não música? chegaram à história da proibição. Mas quase. Mas quase. Quem me deu algum suporte foi minha mãe, que ao contrário do meu pai, ela era filha de imigrante, que deu certo, que fez fortuna no Brasil. O lado do meu pai eram cabeças coroadas e viviam na corte ainda, nem conheciam a república e tinham aquela mentalidade, vamos dizer, ortodoxa, um pouco mais, sei lá, conservadora. Germânica também. É germânica, que é um lado alemão, um lado português. A minha mãe, que foi quem me deu um suporte, que me apoiou um pouco mais, disse: meu filho, qualquer atividade é digna. Tente ser o melhor. Aliás, seja o melhor, porque o importante, nunca mais esqueci disso, o importante não é competir. Ninguém pergunta quem tirou o 5º lugar. Pergunta quem venceu. Então, seja um vencedor. Para ser o melhor. Para ser o melhor. Eu só tenho que concordar com a família do seu pai em uma coisa só. De fato, este não é um ambiente para cavalheiros. Para Eu cavalheiros. deixo você ir, mas saiba que você deixou de ser um cavalheiro a partir de agora. Não, e lá foi você. E qual foi o primeiro momento, Rony, na música? Quer dizer, diante de um ambiente tão hostil, que a família não te apoiava,
não é que você tinha muito dinheiro, você dependia um pouco do seu pai. Não, do que o seu pai dava para você. Não, eu Você já era um trabalhava, estudante, eu trabalhava no banco. Pois é. Já estava Então, trabalhando. dependia 100%. Mas trabalhar com família, você sabe como é, né? Terninho bem cortado, arrumadinho, carro bonitinho, mas não tinha dinheiro para botar gasolina. Aliás, meu pai me disse isso. Comprar uma geladeira é fácil, o difícil é manter cheia. É. E eu me lembro, eu tinha um MG que eu lambia, polia, arrumava, mas não saía da garagem, porque não tinha dinheiro para botar gasolina. E a coisa começou da seguinte maneira. No Beco das Garrafas, uma vez, eu estava lá assistindo um show de banda de garagem e tal. Mas nesse dia ia um grupo que fazia muito sucesso, chamava-se Brazilian Beatles, que eram todos meus amigos, porque nessa época meu pai era ministro plenipotenciário em Londres. Então eu tinha o disco dos Beatles antes de chegarem no Brasil. E você sabe que demorava, Sim. 6 meses, 1 ano, que vinham as prensas de lá para poder fazer o disco aqui. Bom, e eu levava os discos para ele, copiava em fita de rolo, e sabiam tudo antes de chegar aqui. Brazilian Beatles é o nome do grupo. Fazia um sucesso Mas grande. você não fazia parte desse? Não. Eu era um bancário. Aliás, eles me deram um título, era, como é que é? Diretor adjunto. Você sabe o que é isso, né? Nada. Então, eu era diretor adjunto, ganhava salário mínimo, sei lá, quanto eu ganhava. Mas tinha uma posição no Tinha banco. uma posição no banco. Do lado do presidente, que sempre ficava esperando quando ele saía, meu tio, meu Dindo, ele ficava esperando ele sair, eu estava ali sempre no corredor e tal. Sai, moleque, vamos almoçar. Porque se não fosse com ele, eu ia descer e ir no botequim lá embaixo comer um sanduíche de mortadela. Quer dizer, foi coisa dura mesmo. Os caras me criaram para valorizar mesmo a história. Agora, voltando o filme lá para o Beco das Garrafas. Beco das Garrafas. Bom, que ali aí você se sentia bem. Fui Meu lá, ambiente, fui lá, minha turma. e é um negócio pequenininho, lá no Little Club, no Beco das Garrafas. De repente, um membro um dos participantes da banda chegou e disse: aqui está o Rony, o pai dele é diplomata lá na Inglaterra, traz os discos para ele, e a gente sabe tudo que vai sair. E ele canta muito bem. Ele ensaia com a gente. Eu já me levantei e fui embora, porque só tinha amigo. Aí começaram, me pegaram na porta e me jogaram. Volta, Rony, canta, Rony. Jogaram. A minha primeira entrada num palco foi jogado, caí. É. E tive que me levantar, aquela vergonha, todo mundo vendo. E eu levantei, cantei, me lembro que foi You've Got to Hide Your Love Away, do filme Help, ninguém sabia nem o que era isso. E eu cantei, eu fui aplaudido, eu me senti um astro. Você ainda lembra um trechinho dessa música? Foi a primeira que você cantou assim? Hey, pra um público. you've got to hide your love away. Você lembra disso, não? Lembro. Pois é. Quem tava... Essa foi a primeira música, então? Quer dizer, Foi. Você foi colocado, não foi num palco, foi numa fria. Numa gelada. Gelada. Quando eu desci, estava um jovem diretor de gravadora que disse: e aí, moleque, vamos gravar um disco? Eu disse: não posso. Minha família me mata. E o Rio de Janeiro, embora poucas pessoas saibam disso, é muito fechado. Essa coisa agora dessa degradação monumental que aconteceu com o Rio, as pessoas se esquecem do que foi o Rio, a capital da República, enfim, capital do Império. Bom, naquela Capital época, de em Portugal. 1889, né? E capital... Você era adolescente nessa época. Capital de Portugal foi o Rio. E todas as famílias se conhecem. Aí ele chegou e disse: fulano, primo de Cicrano, irmão de Beltrano, conhecia todo mundo. Disse: não, o que eu quero fazer com você é uma experiência. Você fala inglês, então você canta uma música em inglês, canta uma música em português, e a gente vê, só... O nome dessa pessoa era João Araújo. Uau, hein? Apenas João Araújo. João Araújo foi que me deu a minha primeira oportunidade. Aliás, ele brigou muito com a presidência da... O homem que criou Som Livre, entre outras coisas. João... Pai do Cazuza. O pai do Cazuza. E o João, nessa época, ele era o diretor, mas tinha a presidência acima dele. E eu estava voltando do banco nesse dia, porque fui com o meu carro. Milagre, eles pagaram a gasolina, porque havia um cliente... E era o MGzinho? O MG. O MG tinha rádio. Todo cheio de estilo, né? Tinha rádio, o meu MG. Motorrádio. Motorrádio. E aí, João, era tão bonita essa época que a gente viveu. Você não, porque você é um menino, mas eu estava voltando esse dia pelo seguinte: tinha um cliente nosso, um senhorzinho, que usava polaina ainda, relógio de bolso com aquela correntinha e tudo, e ele só fazia negócio comigo. Era um grande investidor. Por quê? Porque eu era neto da amada dele. A minha avó foi namorada dele e acabou casando com meu avô e ele não se conformou. Ele era apaixonado por ela. E ele disse: me lembro de Áurea, era o nome da minha avó.
morava na então longínqua Botafogo, Imagina. na Rua Buarque de Macedo, número 10. Ele sabia tudo. Então ele só fazia negócio comigo. Claro, pagava a minha gasolina, porque eu tinha que ir lá cedo. Claro, tinha uma comissãozinha. Uma comissãozinha. Bom, voltei. Quando eu estou voltando, tinha passado o primeiro túnel lá para ir para Copacabana, estava entrando na Princesa Isabel, que é aquela entrada de Copacabana. Aí eu via sempre um programa, não tinha FM na época, era só AM, na Rádio Tamoio, chamava-se Disco Estrelinha. Aí eu liguei o rádio, ouvindo, né? Ouvia todo dia, 5 da tarde, 5h30 começava. Era meia hora de programa. Disco Estrelinha, o disco que começa a brilhar. E eu lá, próprio, cantando. João, a minha perna começou a tremer. Eu encostei o carro, porque eu não tinha condição de dirigir. De tão Mas você já tinha gravado? Já tinha gravado. O disco a tal experiência que o João... Não foi experiência. Imagina, ele me convenceu que ia gravar um disco para ninguém ouvir. Já tinha distribuído para a rádio. Já estava divulgando o disco. Bom, e aí ele lançou você? Lançou. Cheguei... Então foi o João Araújo? Foi o João Araújo. Quando eu entrei em casa, liguei para todos os meus amigos, que eles ouviam todo dia o programa. Ninguém ouviu. Só aquela tia chata do Alto da Boa Vista. Ela ouviu, reuniu a família e o pau comeu solto. Foi nessa época que o João começou a se desentender com o presidente da gravadora. Não se desentender, porque ele não queria que eu fosse contratado, o presidente da gravadora não acreditava em mim. E achava que eu era, como todo mundo, eu sofri preconceito às avessas, como você sofre. As pessoas não conhecem a nossa vida. Como você sofre hoje. Acho que você é só o riquinho. Riquinho, calcinha de veludo, não sei o quê, filhinho de papai. Muito bem. Eu conheço a tua vida, sei o que você passou, eu fico muito aborrecido quando as pessoas falam isso de você. Como é que é? Te chamaram de coxinha, queria matar. Não, uma coxinha é bom, é preferência nacional. Bom, enfim, aí me chamam também. A minha pode dar com catupiry. Bom, e aí eu me lembro que o João, todo dia, o Alain Trossard era o nome dele, ele foi transferido para a Itália, o presidente da gravadora. Ele passava na sala do João e disse, João, seu protegido hoje vendeu muito. 2 discos. 2 discos. Passaram Deus. João, seu protegido hoje estourou, vendeu 5 discos. E o João, um dia ele passou na sala do Alain e disse, Alain, eu estou desolado. Meu protegido hoje está numa situação dramática. Vendeu 150 mil hoje. Aí eu ganhei capa de disco, ganhei tudo. Essa vingança do João, que outro dia essa é a melhor vingança, a vingança do trabalho e do resultado. Eu estava com a Lucinha outro dia lá no meu programa, ela foi lá no meu programa, que ela sempre vai para falar das coisas dela, do Instituto Cazuza, né? Viva Cazuza, e ela estava falando isso, ela tocou nesse assunto, né? Estou desolado, vendeu só 150 mil. Começou aí a minha vida. 49 anos atrás. 49 anos atrás. Ô, Rony, e por que você parou? Houve um momento na sua vida, eu te conheço já há muitos anos, que você tomou a decisão de não cantar mais. Foi em 97. Por quê? Eu comecei a me insurgir, de certa forma, com o que estava acontecendo com gravadoras e mesmo com esse mercado paralelo que chamam hoje de mercado pirata. A pirataria já estava começando feio, mas as gravadoras foram as grandes incentivadoras disso. Hoje, a mídia é paga. Para você ter ideia, eu e você, que sofremos preconceito às avessas, se você quiser ser um cantor hoje, você tem que ter muito dinheiro. Quando eu comecei, você tinha que ter uma origem muito humilde, senão você era execrado. Não sei por quê. Uma boa gravadora ajudava muito. Ajudava. Hoje já não é mais não assim. Não tem mais gravadora. Nem tem mais. E eu senti que as gravadoras estavam num processo de diluição, deram um tiro no pé, porque começaram a comprar. Você não tem ideia. Eu cheguei a ver uma gravadora, eu não vou dizer qual, deu 2 carros importados, alemães, subentende-se... Para disc jockeys de rádio? Para programador de rádio. Jabaculê de bravo. 4 rodas. Um amigo meu, que lançou na época uma grande dupla sertaneja e tal, deu uma casa na Flórida. Uma casa. Isso foi me deixando, porque não é possível que um Pablo Picasso pague a você para você ter um quadro dele em casa. O processo era inverso. Isso começou a me aborrecer. Para que você fosse executado em rádio, você tinha que pagar. Mas disco já começou a não vender muito. Quando eu falo que vendi 10 mil peças, 10 milhões de peças, como 10 milhões?
porque era o mercado na época. Você vendia, estourava. Aquela música A Praça, que eu gravei em 67, vendeu mais discos do que aparelhos de reprodução de disco que havia lá. A mesma praça, o mesmo branco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim. Você fez um compacto simples, né? Foi um Daquela, eu me compacto lembro. simples. Faz Compacto. só um trechinho para terminar esse bloco. Eu adoro quando ele faz isso. Faz só um A pedacinho. mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim. Ei, Ei, dinossauro! Não. Eterno. Rony, o Eterno.